A paz de Cristo, meu amigo, meu irmão, gostaria de estar convidando você nessa hora para junto podermos estar fazendo mais um estudo da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, revista de jovens e adultos. Estaremos estudando esse primeiro trimestre 2023. O tema central dessa revista é Chamados para Ser Santos, um estudo nas cartas de Romanos. Quem escreveu esse estudo desse primeiro trimestre de 2023 é o pastor Danilo Azevedo Aguiar. Desde já, quero agradecer a esse querido pastor pelo estudo proposto para esse primeiro trimestre, né? Estaremos estudando essa semana a lição número 1. O título é O Evangelho de Paulo. Esse estudo tem como texto base Romanos 1, de 1 a 17. E nós estaremos lendo agora alguns versículos, né? Não vamos ler todo, mas alguns versículos, porque ele é grande, né? Mas vamos ler aqui. Vamos ler do 16 ao 17. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Vamos estar orando, agradecendo a Deus por mais esse ano, né? Assim, querendo Deus nos permitir. Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, pela qual viemos através desse estudo, ó Deus, assim aprender mais de Ti, aprender mais da Tua Palavra, estar mais ligado, ó Pai, e que o Senhor possa nos abençoar, derramando o Seu Espírito Santo sobre a vida de cada um. Que o Senhor possa trazer alento e esperança para cada um de nós, na certeza que esse estudo vai nos edificar a cada dia na fé. Em nome de Jesus, eu quero te agradecer. Então, irmãos, o Evangelho de Paulo, né? Se você é um aluno da escola bíblica, provavelmente sabe que a Bíblia tem 66 livros, né? O Manual da Palavra de Deus tem 66 livros. E também é escrito por diferentes autores. São 39 autores. Esses são fatos e amplo conhecimento de nós todos, né? Todos nós. Porém, o que nem sempre observamos é que esses 66 livros pertencem a diferentes gêneros literários. Então, vamos dizer aqui: lei, narrativa, profecia, poético, evangelho, epístola ou cartas e apocalipse ou revelação. A palavra gênero vem do grego gêneros, que tem sentido e tanto de estilo, de forma quanto de povo, raça ou linguagem. Desse modo, quando falamos sobre gênero literário, estamos nos referindo à forma e o estilo de um texto, né? Por isso, ao iniciarmos o estudo da carta de Paulo aos Romanos, precisamos entender, antes de mais nada, o estilo literário da epístola. Nos tempos bíblicos, as epístolas ou as cartas, do grego epistele, se referiam a mensagens orais enviadas. Então, irmãos, eram mensagens orais enviadas por meio de um arauto. Posteriormente, o termo acabou sendo aplicado às cartas enviadas por uma entidade ou indivíduo. Por tais características, as epístolas bíblicas não pode ser considerada como um tratado teológico, pois seu objetivo era tratar problemas
de comunidades específicas, conforme eles surgiam. Seu propósito era orientar os primeiros cristãos de uma cidade em particular, sobre como se comportar diante de seus desafios locais, demonstrando uma preocupação pastoral do autor da carta em relação. Quem é o autor? Paulo, né? Do autor da carta em relação à comunidade destinatária, que era aos romanos. Portanto, é necessário ter esse tipo de olhar ao ler esse contexto apostólico. Primeiro ponto, irmãos, que nós vamos tratar aqui, o evangelho que Paulo iniciava. É exatamente o texto que está proposto aqui, que é Romanos 1-17. Então, o apóstolo Paulo, ele faz uma chamada, né? Assim, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho. Então, ele fala que ele é um servo, ele tem um chamado e é separado para o evangelho de Deus, o qual havia antes prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras acerca do seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Então aqui ele está falando de Jesus, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito da santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Uma das características da escrita paulina era começar suas cartas fazendo uma auto-apresentação breve, quer dizer, fazendo uma auto-apresentação dele, de acordo com os costumes do seu tempo, em que remete de uma epístola e se identifica primeiro, e em seguida dizia que era o destinatário, em nosso caso, a todos os amados de Deus que estáis em Roma. Romanos 1:7, né? A todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Contudo, Paulo faz uma longa apresentação de si em 7 versículos. É possível que o motivo dessa extensa apresentação tenha sido o fato do apóstolo não ser fundador desse grupo, nem ser conhecido pela igreja em Roma, né? Então, o fato é que pode ter acontecido isso, né? Que provavelmente foi estabelecida por judeus que visitavam Jerusalém no Pentecoste e se converteram ao ouvir a pregação de Pedro, né? A pregação de Pedro em Atos 2. Depois o irmão lê Atos 2, né? Então, irmãos, em Atos 2, ao contrário do que pensamos, Paulo não era unanimidade em sua época. Então, ele não era unânime. Primeiro, irmão, o apóstolo Paulo foi um dos que perseguiu a igreja, né? Todos nós sabemos disso. A igreja, ele pegava carta de recomendação e perseguia. Ele consentiu na morte de um que nós temos como mártir, que foi Estevão. Então, os irmãos sabem que ele consentiu nisso. Então, tinha muita desconfiança de Paulo na sua conversão. Pensava sobre ele, por exemplo, acusações de antinomistas, isto é, de ser contra a lei de Moisés. Por isso, essa igreja, que não é conhecida, ele precisou fazer não só essa longa apresentação pessoal, mas também organizar ao máximo seus pensamentos acerca do que acreditava sobre o Evangelho. Então, irmãos, por não conhecer aquela igreja, nem ele, nem os membros, ele teve que trabalhar isso no coração e de acordo com o evangelho que ele pregava, né? Que ele acreditava ser o evangelho. Quem é Paulo? Quem é Paulo? Você conhece Paulo, o apóstolo Paulo,
Hoje nós temos cidades com o nome deles, né, estados. Duas perguntas precisam ser respondidas até o momento. Como Paulo se apresenta? Em que evangelho Paulo acreditava, né? Inicialmente, Paulo se autodesigna escravo. Aqui, irmão, logo aqui no início, ele diz que ele é servo. Servo quer dizer escravo, né? E ele diz, auto se designa escravo. Doulos em grego, expressando humildade e insignificância pessoal de uma pessoa que foi comprada por alguém. É um escravo, né? Alguém inútil, né? Vamos dizer assim, alguém que não tem a sua independência, razão pela qual perde seu direito próprio, né? Aliás, ele próprio afirmou que não vivia mais, pois Cristo é quem vivia nele. Gálatas 2, né? Gálatas 2. Gálatas 2, 20. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então Paulo já não tinha a sua vida como própria dele, mas agora já estava crucificado com Cristo e vivia na graça de Deus, né? O próprio Deus disse, a minha graça te basta. Então, irmãos, nós vemos aqui sobre o escravo, ele auto se denominava escravo, né? Deixa eu botar aqui. Em seguida, Paulo se identifica como apóstolo. Aí ele fala assim, para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. O enviado, o título, o apóstolo quer dizer enviado, título de grande autoridade associado ao envio dos profetas do Antigo Testamento. Isaías 6:8. Depois os irmãos podem também ver esse texto, né? Vamos aproveitar aqui rapidinho. Isaías 6:8. Que diz assim: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de vir por nós? Então me disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, irmãos, assim como ao grupo dos 12 foram testemunhos oculares do ministério terreno de Jesus. Então, os 12 apóstolos presenciaram, né, o ministério de Cristo e foram enviados a pregar o evangelho de Cristo, a dar testemunho, né, o qual ele preparou nesses 3 anos, aproximadamente. Por fim, Paulo se declara separado. Então, ele se denomina servo e foi chamado para apóstolo e agora separado para o evangelho, né? O termo separado vem do grego aporismenos, que tem a mesma raiz no original, a palavra fariseu. Sabemos da origem farisaica de Paulo, antes da sua conversão. Porém, qual é a mudança de Paulo, fariseu separado, para o Paulo separado na carta aos Romanos, né? Antes ele era separado para viver uma religiosidade que estava debaixo da lei e das obras, né? Então, esse separado do fariseu estava debaixo da lei e das obras. Porém, depois de sua conversão, ele foi separado para o evangelho de Jesus. E essa afirmação nos leva para a segunda pergunta: qual é o evangelho em que Paulo acreditava, né?
Então, primeiro falamos quem era Paulo nesse tópico, como Paulo se apresentava, e agora qual é o evangelho que Paulo acredita. O evangelho que Paulo pregava. O termo evangelho não tem sua origem no ambiente religioso, mas político, como podemos ver na seguinte citação, que retrata uma homenagem dos gregos para Augusto César em aproximadamente nos 9 a.C. Foi decretado pelos gregos da província da Ásia por motivação do sumo sacerdote. Foi decretado pelos gregos da província da Ásia por motivo do sacerdote Apolônio, filho de Menófilo, de Anzônio, como uma província que fixa divinamente a ordenação das nossas vidas. Criou como zelo a magnificência, o bem mais perfeito para a nossa vida, suscitando Augusto e acumulando de excelência para o serviço da humanidade, fazendo-nos a graça, a nós e aos nossos descendentes, de um Salvador que pôs fim à guerra e que organizou a paz. E como César, título atribuído a Augusto. Quando apareceu, ultrapassou a esperança de todos que tinham antecipado volta de boa situação, não só fazendo muito melhor do que todos os benfeitores que o precederam, mas ainda tirando aqueles que vieram a esperança de se igualarem a ele. Como aniversário do Deus, marca para o mundo do começo do Evangelho, graças à sua vinda, e como as cidades da Ásia decretaram eximina e começasse seu calendário com o nascimento do Deus. Então isso aqui é referência a César, né? Tratando como Deus, né? Está nesse livro Reikne 2020, página 304. Como podemos ver, a crença em um evangelho já existia, porém centrado em César, né? Num Deus César, né? Não em Jesus. Paulo, entretanto, apresenta um evangelho muito diferente do romano, pois o evangelho dele tinha origem em Deus, Romanos 1:1, foi o que nós lemos aqui, né? Que o anunciou por meio dos profetas, quer dizer, o qual antes prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras acerca do seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, né? E que é sobre Jesus encarnado e ressurreto, Romanos 1, 3 e 4. As características do evangelho pregado por Paulo se contrapõem grandemente com a maneira como que os romanos acreditavam em seu evangelho. Até então, né, César era tido como um Deus, mas agora aparece o verdadeiro Deus, que é Jesus, né? Enquanto o evangelho romano tinha sua origem em um homem, o de Paulo tinha sua origem em Deus. Enquanto o romano era sobre os imperadores e suas guerras, que trazia uma falsa paz, o de Paulo sobre Jesus. Enquanto o romano era produtor de morte, inclusive a morte de Jesus, o de Paulo é promotor de vida e de vida que vence a morte por meio da ressurreição. Enquanto o romano era uma imposição, o de Paulo era uma atitude de fé por parte de quem cria. Nós vamos ler aqui que ele fala, né? Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Enquanto o romano era uma imposição, o de Paulo era uma atitude de fé por parte de quem cria. Esse evangelho que está na contramão do mundo
torna Paulo devedor de todos os homens. Romanos 14:15. Vamos ler Romanos 14:15. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho, a vós que estáis em Roma. Concluindo esse estudo, irmão, Paulo de fato afirma que desse evangelho ele não se envergonha, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, né? Isso é uma verdade. Romanos 1,16. Em outras palavras, no evangelho que é Jesus, está a dinâmica. Dinamis, palavra que traduzimos como poder, né? No evangelho que está o poder, a forma como Deus age no mundo. Nessa boa notícia encontramos o Salvador, na notícia de Jesus. Quando cremos somente nesse evangelho que a verdadeira justiça se manifesta. Romanos 1,17, já li esse versículo. Não pela força ou imposição, mas pela vida, morte e ressurreição de Jesus. Então, nós somos salvos, se manifesta a graça pela ressurreição do seu Filho, Jesus Cristo. Como essa justiça se manifesta? Do princípio ao fim, pela fé, né? Que quer dizer que a justiça de Deus se manifesta quando cremos no Evangelho, quando acreditamos na fidelidade de Deus em nos salvar por meio de Jesus. Aliás, o justo viverá da fé. Em outros termos, o justo viverá pela fé na fidelidade de Deus. Então, irmãos, concluindo essa lição, algumas perguntas aqui, três perguntinhas aqui. Você reconhece sua condição de escravo em Cristo? Você já identificou para que foi separado? Nós, né? Estou falando você, mas é nós. Que tipo de evangelho nós acreditamos que temos pregado? Meu querido, meu amigo, meu irmão, nessa introdução dessa lição desse primeiro trimestre de 2023, queria primeiramente desejar um ano repleto de paz e felicidade e que Deus possa abençoar e trazer felicidade para você durante 365 dias no ano. Vamos orar agradecendo a Deus por mais um estudo que o nosso Deus tem nos permitido. Pai querido, muito obrigado, Deus, por esse dia, por essa hora, que o Senhor possa estar abençoando esse estudo e que esse estudo venha, Senhor, se desenvolver em cada coração. Sabemos que nós somos servos teus e o Evangelho de Paulo chegou até nós, as cartas aos Romanos. Com certeza, Senhor, nós precisamos que o Senhor esteja assim nos direcionando, ó Pai, para podermos estar fazendo sempre a sua vontade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço. Meu amigo, meu irmão, se você tem gostado desse estudo, venha conosco até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém?